Fala aí, meu povo, o que esperar do Barcelona na temporada é uma pergunta muito difícil. Antes do troféu Joan Gamper, que a gente acompanhou aqui na nova casa do Barcelona, no estádio Luis Companys, que é o estádio olímpico aqui da cidade, o Xavi disse no seu discurso de inauguração da temporada à torcida que o Barcelona vai brigar por todos os títulos. Vem de ser campeão espanhol, o que é muito difícil porque o seu rival é o Real Madrid e o Barcelona ganhou bem o campeonato espanhol, chegou a colocar 14 pontos de frente para o Real Madrid. E um time que se defendeu muito bem na temporada passada nos jogos espanhóis. Mas se a gente for pegar na temporada europeia, o Barcelona tomou 3 gols da Inter no Camp Nou, tomou 3 gols do Bayern de Munique no Camp Nou, tomou 2 gols do Bayern de Munique na Alemanha, depois contra o Manchester United tomou 2 gols em casa, 2 gols fora, ou seja, o desempenho que garantiu ao Barça o título de La Liga não foi acompanhado na temporada europeia, que acho que é o que o Barcelona quer nessa temporada, dar o salto. Dar o salto acho que não é brigar por todos os títulos, como o Xavi disse, o Barcelona não tem elenco e força e não vem chegando o suficiente, chegando e batendo na trave, quase chegando para dizer que pode brigar pelo título europeu. Até pode acontecer, mas o normal é que seja um processo e o Barcelona está começando de novo esse processo. Na temporada passada acho que decepcionou caindo na primeira fase, na anterior era normal porque era um time completamente desconstruído, na temporada passada já era um time reconstruído e que falhou, caindo na primeira fase da Liga dos Campeões. A gente está gravando esse vídeo no início de agosto, ainda tem 3 semanas de janela aberta e muita coisa pode acontecer, principalmente para a chegada de jogadores. Existe uma incerteza no Barcelona sobre a capacidade de inscrever jogadores, sobre quem é que ainda vai sair para que cheguem outros. Saída do Dembélé e do Kessié vai abrir algum espaço na folha salarial, porque no dia que a gente está gravando esse vídeo, dia 8 de agosto, o Barcelona só tem 12 jogadores inscritos para o jogo de domingo contra o Getafe no Campeonato Espanhol. Então, assim, vai ter que correr contra o tempo para achar dinheiro, para inscrever jogadores, ter fair play financeiro suficiente para conseguir jogar as primeiras rodadas do Campeonato Espanhol. E a partir daí, depois que já tiver inscrito o Gundogan, o Inigo Martínez, Marcos Alonso, quem mais que chegou além do Gundogan e Inigo Martínez, o Oriol Romeu, o Marcos Alonso que renovou, o Iñaki Peña que renovou, o Sérgio Roberto, o Ronald Araújo, os renovados, aí então sim, e também o Baldé e o Lamine Yamal, aí então sim o Barcelona vai pensar em uma nova contratação. O grande objetivo do time é o Bernardo Silva, mas custa muito caro, que tem que pagar o Manchester City e talvez não seja o suficiente. E aí uma alternativa, um plano B, pode ser o Neymar, que o Xavi já disse publicamente que não quer, mas que talvez pelo fato da diretoria querer e talvez não ter uma outra opção, por empréstimo de 1 ano, com o Neymar aceitando baixar salário, talvez o Xavi tenha que aceitar uma contratação da diretoria pela impossibilidade de contratar outros, e o Barcelona poderia fazer um esforço financeiro para tentar trazer o atacante brasileiro, que hoje está muito longe, mas que com o passar dos dias, das semanas, se o Barcelona não conseguir uma reposição para o Dembélé, não conseguir o Bernardo Silva, que é o plano A, o plano B pode ir ganhando força, mas enfim, é papo mais para frente. Com o elenco que tem hoje, eu acho que dá para o Barcelona brigar no Campeonato Espanhol com o Real Madrid, como brigou na temporada passada, e na Champions eu acho que qualquer coisa menos de quartas de final é fracasso. Vai entrar no pote 1, a chance de quando você está no pote 1 de ter um grupo da morte é menor, então o Barcelona já escapa de adversários como Bayern de Munique, Manchester City, que são adversários muito fortes. Nos 2 últimos anos foi Bayern de Munique. Claro que ainda pode ter no pote 2 Manchester United, pode ter Arsenal, pode ter outras grandes equipes, pote 3 ainda vai ter Newcastle, ou no pote 4 vai ter o Newcastle, dependendo, mas enfim. Passar a primeira fase e passar do primeiro mata-mata, coisa que o Barcelona não faz desde 2020, eu acho que esse clube tem que fazer. A partir das quartas de final, depende como que o time vai chegar lá, depende dos sorteios, O sorteio pode colocar, se a gente for pegar a temporada passada, pode colocar frente a frente com o Milan, ou pode colocar frente a frente com o Bayern de Munique, ou com o Manchester City, ou com o Real Madrid. Enfim, então acho que chegar nas quartas de final é o objetivo realístico para o Barcelona para essa temporada. Que é um time mais experiente, com Gavi, Pedri ganhando mais experiência, com o segundo ano do Rafinha, depois de um primeiro ano de adaptação, e que foi bem, o Rafinha participou de 23 gols, 10 gols e 13 assistências na temporada passada. Pode dar um passo à frente essa temporada também. Com uma defesa que funcionou muito bem, com o Baldé também ganhando a titularidade definitivamente na lateral esquerda e podendo se desenvolver por ali. Sem o Busquets, então com o meio campo reoxigenado, com mais fôlego no meio campo, e o Oriol Romeu está começando bem também a pré-temporada e talvez comece bem a temporada, e com jovens que vão dando mostras de que talvez possam chegar para ficar, como é o caso do Lamine Yamal, um garoto que ainda não tem 17 anos, que é uma grande promessa por aqui, e a cada vez que tem jogado alguns minutinhos com o time de cima,
tem ido muito bem. Além disso tudo, chegou o Gundogan. O Barcelona contratou o capitão do time da Tríplice Coroa da temporada passada, o capitão do Manchester City. Um cara que pode fazer todas as funções do meio campo, normalmente faz todas elas muito bem e pode dar um salto de qualidade no meio campo do Barça, que na temporada passada criou pouco. Foi um time que ganhou muitos jogos por 1-0. Se destacou, como eu falava no início, muito mais pela defesa do que pelo ataque. Enfim, vamos ver. Ainda tem muita coisa para acontecer em agosto. Certamente, esse vídeo atualizado no início de setembro vai ter um panorama melhor do que vai ser o Barcelona comendo cis, né? Se isso, se aquilo, se isso, se aquilo, e com um pouco mais de certezas, até porque o time vai ter jogado um pouco mais do que a gente pode esperar.